Does everyone have Uriah Smith? Será que todos aqui têm acesso ao livro de Uriah Smith? Okay, we're gonna be using that for the rest of our time probably. Vamos usar este livro até provavelmente até o fim. So let's get that out and turn to, for me it's chapter 11, but I don't know. Vamos ao capítulo 11 do livro Daniel e Apocalipse. Is it the same? No, it's just where he's dealing with Daniel 11. Oh. O capítulo sobre Daniel 11, o futuro desdobrado. Okay. And we'll look at that in a second, so be turning there. Dentro de pouco vamos usar o livro. So the book, before we actually start going into the rest of Daniel 11, Antes de realmente entrarmos ao restante de Daniel 11, I want to make something clear about Daniel 11. gostaria de deixar uma coisa bem clara sobre Daniel 11. The 39 verses, or the 39 verses of Daniel, of Daniel 11, 1 to 39, Daniel 11, 1 a 39, is broken up into several lines. se divide em várias linhas. The history is obviously a progressive one, A história, obviamente, é progressiva. or successive history. São histórias sucessivas. 1 happens, then 2 happens, then 3, so on and so A forth. história 1 acontece depois, a história 2 acontece assim em adiante. But when we look at this chapter prophetically, Mas se olharmos a este capítulo de uma vista profética, we're going to see many repeat enlarges. vamos várias repetições e também ampliações. And a repeat and enlarge, for those who don't know, E uma repetição e uma ampliação, Is- para aqueles que não sabem, is where you have a history. você tem uma história. Let's say this is the history of Christ. Let's say these 3 waymarks, or these 3. Yeah, this is the story of Christ. Vamos supor que isso aqui é a história de Cristo, e os marcos, And it's this historical succession. e uma sucessão histórica. And then we have, the Millerites, for Logo instance. os mileritas, This is a successive history. uma história... uma história sucessiva. But when you have a repeat and enlarge, Mas se você tem uma história que se repete e amplia, the Lord introduces or identifies portions in the story o Senhor identifica porções das escrituras ou da história that operate as natural breaks in the story. que funcionam como pontos de breaks e Like a stopping point, or where you can repeat the history. Nessa história há pontos que são pontos de parada ou de fim, de término. So, between the Millerite history in Christ, Entre a história dos mileritas e Cristo, though this is the historical way these events went forward, mesmo sendo que essa é a sucessão histórica dos eventos, you can now make a break. você pode traçar aqui uma separação. And you can parallel these 2 histories. E você pode colocar essas duas histórias em paralelo. And instead of looking at it as a sequential history, you're going to now parallel these two histories, Em or vez these 2 de stories.
olhar essas histórias de uma forma sucessiva, cronológica, né? Você pode então pegar essa segunda história e colocá-la em paralelo. Another example of this Outro exemplo para isso is you have the book of, let's say, the book of Isaiah, é, por exemplo, o livro de Isaías. and you have chapters 1, 2, 3, 4. You have all these different chapters, and they're all telling a different story. Você tem os capítulos 1 a 4 e cada um conta uma história diferente. If the context of each story is correct, Se o contexto de cada história é correto, and there's these natural breaks, e você encontra esses pontos de término, you can take these 4 books você pode or pegar chapters, esses 4 capítulos and you can parallel them if the Lord has allowed you to do that. você pode então colocá-los em paralelo, se o Senhor permitiu que seja assim. And each one is going to retell the same story from a different perspective. E cada dos capítulos vai contar a mesma história, porém de ângulo diferente. Now, I don't mean the literal story because they're not telling the same story. Obviamente não me refiro à história literal, porque eles não contam as mesmas histórias. But the whole Bible is prophetically telling us the same story. Mas profeticamente toda a Bíblia nos conta a mesma história. Daniel is telling us the same thing as Revelation. Daniel conta o mesmo assunto como o Apocalipse. Jeremiah is telling us the same thing as John. Jeremias nos conta a mesma história como João. They're all going to illustrate the same pattern. Todos vão ilustrar o mesmo padrão. So we can parallel these histories. Assim, dessa forma, podemos colocar em paralelo essas histórias. So my point Meu ponto is that within the chapter of chapter 11, of Daniel chapter 11, que dentro do capítulo 11 de Daniel, the story is going to break many times. a história ela vai virar várias vezes. And the first one we looked at E o primeiro ponto, can I say a turning point or well, for what word? to break? No, it's more like Então, os pontos de quebra, tá? So the first one we saw was 1 to 4. O primeiro ponto de quebra que nós observamos foi após o versículo 4, 1 a 4. And verses 1 to 4 told us about the 4 kings. E os versículos 1 a 4 nos falam acerca dos 4 reis. And then we also saw the transition from the 6th kingdom to the 7th, from Media, Persia to Greece. E logo vimos a transição do sexto reino para o sétimo, Médio Persa para a Grécia. The next one we're going to see, O próximo que vamos ver, that we're going to begin looking at today, que hoje vamos começar a observar, is 4 to 16. são os versículos 4 a 16. Now, 4 to 16, in my mind, Na minha mente, o versículo 4 a 16 is the heart of the rest of Daniel 11. é o coração do restante do capítulo 11. The rest of Daniel 11, 1 to 39. Isso me refiro 1 a 39. Because all of this, all of 1 to 39, Porque 1 a 39, tudo isso, we'll talk about that in a minute. Sorry, 1 second. bom, daqui a pouco a gente começa. So this is the heart. Everything else is going to fit into this pattern that's going to be established in 4 to 16. Tudo vai entrar neste padrão aqui, que é estabelecido nos versículos 4 a 16. So from 16, E a partir de 16, we'll go to 22. vamos a 22. In 16 to 22, we already talked about a little bit. We'll go over it again. E já temos comentado pouco sobre isso e vamos voltar a falar sobre isso. These are the 4 Roman emperors. Esses são os 4 imperadores romanos. And these 4 Roman emperors are paralleled with the first, with these 4 Persian kings. E esses imperadores romanos estão em paralelo com esses 4 reis persas.
So 16 to 22 is dealing with the Roman emperors, the 4 Roman emperors that parallel the 4 Persian emperors. Então, no verso 16 ao 22, está representando os 4 imperadores que são paralelos aos 4 reis. And then from 22, E do verso 22, or from 23, sorry, to 29, 23 a 29, we have the history of Actium, temos a história de Actium, which is going to culminate que vai culminar in verse 29, no verso 29, where Constantine's going to move he's going to move the capital of Rome. onde Constantino vai mudar a capital de Roma. And finally, E finalmente, we have 30 temos o verso 30 to até 39. 39, And this is the history of the papacy. e isso é a história do papado. So all of these histories Então, todas essas histórias, are, though it's one long history, apesar de serem uma história longa, and we can even bring in Daniel 11, 40 to 45, poderíamos também incluir Daniel do 40 ao 45, but this one long history gets broken up into a repetition of the same pattern. mas essa história longa, ela se reparte na repetição da história. And 4 to 16 E no verso 4 ao 16 is the structure that the rest will sit in this from 1 to 39. é a base de todos os versos restantes. But I just want to mention this one thing because it's really interesting. E eu quero mencionar só uma coisa que é realmente muito interessante. So 1989 Em 1989, is Daniel 11, verse 40. representou o verso 40 de Daniel 11, Part B. parte B. This Daniel 11, 40 to 45 was the first part of Daniel 11 that was understood prophetically. Profeticamente, o versículo do 40 ao 45 foi o que foi entendido primeiro na profecia. And this is the foundation of this message, of this movement. E isso é a fundação da mensagem desse movimento. And this is the work of the papacy, these last 6 verses. E isso, os últimos 6 versos representam o trabalho do papado. These are the events that lead us to Daniel 12:1, the close of probation. E esses são os eventos que nos levam a Daniel 12:1, que é o fechamento da porta da graça. And the Lord revealed these things to us E o Senhor nos revelou essas coisas that we can know where we stand in history, para que a gente possa saber onde nos encontramos na história. which is on the threshold Que é no culminar, limiar, of the close of probation in the Sunday law. que é no limiar do fechamento da porta da graça ou no decreto dominical. So once we understood Daniel 11, 40 to 45, Então, do versículo 40 a 45, from there over the following years, the Lord would open up the rest of the Bible. quando foi dado o conhecimento, o Senhor então continuaria a abrir o restante da Bíblia. And this would be, what was I going to say? This was, all of the Bible Em toda a Bíblia, would fit into the pattern of Daniel 11, 40 to 45. toda a Bíblia iria encaixar no padrão de Daniel 40 a 45. In Daniel 11, 40 to 45 is the history from 1989 to the close of probation. E essa é a história de 1989 até o final, o fechamento da porta da graça. This is 12:1. Daniel 12:1, que é o Or the close of fechamento da porta probation. da graça. So these are the last 6, 7, if you want to count Daniel 12:1 verses. Então esses são os últimos ou 6 versos finais. And this is our history. This shows our complete history. E isso mostra a nossa história completa. In Daniel 11, Daniel 11, 41, sorry, Daniel 11:41 is the Sunday law. representa o decreto dominical.
And the rest of the verses fit within 41 to 12:1. E o restante dos versos então encaixam aqui, do 41 a They're- Daniel 12. They're describing some other key points of this. E descrevem alguns pontos chaves. So this is the history. This is our reform line. Então essa é a nossa linha de reforma, a nossa história. And as we see, E como a gente vê, we're looking at 40 to 41. a gente está olhando para Daniel 11, 40 a We're- 41. We're living, rather, from verse 40 to 41. Ou melhor, a gente está vivendo do 40 ao 41. We haven't reached verse 41 yet. Ainda não chegamos no 41. Most of the chapter of Daniel 11, the rest of the chapter that we're looking at here, O restante dos versos que a gente vê aqui, ou dos capítulos, is going to fit into this history between verses 40 and 41. vai encaixar do verso 40 ao 41. And the Lord is going to use the rest of Daniel 11 E o Senhor vai usar o restante de Daniel 11 to explain the events that are taking Para- place between 40 and 41. para explicar os eventos que vão acontecer do 40 ao 41. Now, as we near the end of the chapter, E ao chegarmos quase no final do capítulo, particularly verse 30 to 39, particularmente 30 ao 39, we will see some applications past verse 41. nós vamos ver algumas aplicações que passam do verso 41. But most of the chapter is describing or detailing the history that takes place between 40 and 41. Mas quase todo o capítulo descreve, na verdade, o que acontece entre o 40 e o 41, Which is really profound when you think about it. e que é muito profundo. And so this is the history, this is the line that all of this is going to fit into. Então, essa é a linha ou a história em que isso tudo se encaixará. So my point in saying all of this Então, o ponto em descrever isso is that when we're looking at Daniel 11, é que quando olhamos para Daniel 11, it's going to be breaks. There's going to be natural breaks in the story. vai ter uma quebra natural na história. And when we get to those, you'll see that it makes sense where the story breaks. E quando a gente chegar a cada quebra, a gente vai ver que realmente faz sentido. And I'll explain why the breaks are happening, where they're happening as we go. E o Tyler vai explicar em cada... Quebra aí na segunda, na verdade, é do 5 ao 16, né? Sim, que é o que tem. Aqui vai do 1 ao 4, depois do 4 ao 16, depois... Depois do 5 ao 16, não? Pergunta pra ele. Sim. He's asking if how do the breaks happen? If it's from 1 to 4, but here, is it from 5 to No, 16? it's from 4 to 16. We're going to talk about this one right now. This is the first one we're going to deal with. Ele vai explicar esse agora. É o primeiro que ele vai começar. We've looked at this one enough. Esse aqui ele falou que a gente já viu o suficiente dessa quebra. So we'll show how 4 to 16 is showing another story right now. Então ele vai começar por aqui para mostrar onde é que essa quebra se vai encaixar. So does everyone have your Uriah Smiths open? Então abram lá em Uriah Smith. Uriah Smith. Okay. So let's read verse 4 and 5. A gente vai começar a ler o verso 4 e 5. So now we're going to see for almost the rest of the chapter Então a gente vai ver quase no restante do capítulo the aggression, or not the aggression, the conflict between the king of the north and the king of the south. We're going to see it for the rest of the A gente chapter. vai ver no desdobrar dos capítulos o conflito entre o rei do norte e o rei do sul. And it's going to be the back and forth, or the act and counteract. E vai ser o ato e o the act and the contract. The A counteract. ação e a contração entre o rei do norte e do sul. She just has a question. Yep. É Daniel capítulo 11. O futuro desdobrado. So, E a gente vai começar do versículo 4. Starting in verse 4, right? yeah, we'll start in verse 4, yeah. Começando do versículo 4. And it's going to go back and forth. The whole story will be a back and forth. Então a história vai ser para frente e para trás. Vai ser uma ida e volta na história. And verses 1 to 4 E o versículo do 1 ao 4 are giving you the history of how
how these two powers come into being. Mostra a história de como é que Come into existence. esses dois poderes começaram. Okay, so let's start. So can someone read verses 4 and 5? Alguém pode ler o versículo 4 e 5? 3, 4, and 5. 3, 4 e 5. Or whoever's next, yeah, let's go on a line. Laura, você... 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Okay. Só isso, né? E o 5 agora. E o 5? Uhum. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Okay, so this is the history of Alexander rising and then dying. Então, esta é a história de o Alexandre ascendendo e depois morrendo. And then his kingdom is going to get divided. E o seu reino será então repartido. So let's read from Uriah Smith. Então, a gente vai ler no Uriah Smith. It starts, the fact stated, it is these verses plainly pointing to Alexander. That's how it starts for me. And it's going to be in for verses 3 and 4. So it's going to be lower for you. Yeah. Somewhere in here. I mean, somewhere in, probably, yeah. Here. Okay. Depois. Okay. So we're going to, if everyone has it, we'll go around as well. Então, é no... Depois da morte de Antígono, começa aí, que é o 235.1. No, I want to read the facts stated in these verses. And these verses plainly point to Alexander and the division of his empire. Depois da morte de Antígono, 201 a.C., os 4 príncipes confederados, né? Oh, não, é aqui. 236.3. Estes fatos preparam o caminho. These facts prepare the way. Yeah. For Alexander and the division of his empire. 236.3. So if our next person can read that paragraph. Antes é o... É acima do versículo 6. No restante deste capítulo, aí, o rei do sul, no restante deste capítulo. Perdão. É em cima do versículo 6. Parágrafo acima. Não sei. Estes fatos, ok. Não, parágrafo acima do versículo 6. Estes fatos. Isso. Estes fatos preparam um caminho para interpretar o texto que agora estudamos. O rei do sul, o Egito, seria forte. Ptolomeu Sotero anexou Chipre, Fenícia, Cária, Cirene e muitas ilhas e cidades ao Egito. Assim, seu reino se tornou forte. Mas a expressão um de seus príncipes introduz outro dos príncipes de Alexandre. Isto deve referir-se a Seleucus-Nicator, que, como já foi declarado, tendo anexado a Macedônia e a Trácia à Síria, tornou-se possuidor 3 das 4 partes do domínio de Alexandre e estabeleceu um reino mais poderoso que o do Egito. Okay. That was the whole paragraph? How did it end? He established the strongest empire in Egypt. Okay, let's do another one. I want to go down all the way to Cassander, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. That's how it should end. It's the last comment on verse 5. Yeah. Really? We don't have any... You don't have the full... No, it ends like that and then goes on to verse 6. Wait, it should be commenting on verse 4 anyway.
You don't. Where does it tell you about who Unless these people are? Cassandra Okay. and The successors. Okay. Let's just You read should that have then. Let's read- just read that one. because she read this one. She read that one. Okay. Yeah. I Where don't did know. Maybe we could actually read all of this. Yeah, read that. Read Gives that, us- whatever that is. Vamos ler então acima os parágrafos, o que começa durante as guerras. During the wars and revolutions, we can start there. Durante as And give guerras. us a bit of a story. Acima do chave. Só subir um pouquinho. Só um pouquinho. Oh, I have that. Okay. 2 parágrafos acima. 2 parágrafos só assim. I think it will give Yeah, a better that'll be good. understanding. Yep, that's fine. Durante as guerras. Sim. Durante as guerras e revoluções que se sucederam através dos séculos, estes limites geográficos foram frequentemente apagados e se instituíram novos. Mas quaisquer que fossem as mudanças efetuadas, estas primeiras divisões do Império devem terminar os nomes que, desde então, essas porções de território deveriam sempre levar posteriormente. Ou não teremos norma pela qual testar a aplicação da profecia. Em outras palavras, qualquer que seja a potência que em qualquer tempo ocupasse o território que a princípio constituía o Reino do Norte, essa potência tão logo ocupasse esse território, seria o Rei do Norte. Qualquer potência que ocupasse o que a princípio constituía o Reino do Sul, essa potência seria, enquanto isso, o Rei do Sul. Falamos só destes dois, porque são os únicos mencionados depois da profecia, e porque, de fato, todo o império de Alexandre finalmente se resolveu nessas suas divisões. And the next one, I O guess, that has. próximo, os sucessores. Os sucessores de Cassandro foram logo vencidos por Lisímaco, e seu reino, que compreendia a Grécia e a Macedônia, ficou anexados à Trácia. Lisímaco foi, por sua vez, vencido por Seleuco, e a Macedônia e a Trácia anexadas à Síria. Ok. Estes fatos preparam um caminho para interpretar o texto que agora estudamos. O rei do sul, o Egito, seria forte. Ptolomeu Sotero anexou Chipre, Fenícia, Cária, Cirene e muitas ilhas e cidades do Egito. Assim seu reino se tornou forte, mas a expressão de seus príncipes introduz outro dos príncipes de Alexandre. Isso deve referir-se a Seleuco. Nicator, que, como já foi declarado, tendo anexado a Macedônia e a Trácia à Síria, tornou-se possuidor 3 das 4 partes do domínio de Alexandre e estabeleceu um reino mais poderoso que o do Egito. Okay. So in verse 4 and 5, Então, no versículo 4 e 5, we see in verse 4 that the kingdom is divided. nós vemos no verso 4 que o reino é repartido. Into the north, south, west. Norte, sul, East. oeste e o este. Yes, that's right. Yeah. Okay. So in the north, Então, no norte, we have, who's in the north? I forget again. the paper Um, C. Essa é a Macedônia. Lysimachus. Yes. Is it now? Just a now. Yeah. Okay. We have Lysimachus. In the west, we have Cassander. Yeah. Oh, let's do a bigger one. No norte a gente tem Lisímaco, no oeste a gente tem Cassandro, In the east, we have No oeste. Seleucus. no oeste a gente tem Seleuco And in the south, we have Ptolemy. e no sul a gente tem Ptolomeu. So the first thing that's going to happen in this fourfold division, E então a primeira coisa que vai acontecer nessa primeiras 4 divisões
is the king of is Lysimachus is going to conquer Cassander, é que Lisímaco conquista Cassandro. and then Seleucus E depois Seleuco is going to conquer Lysimachus. vai conquistar Lisímaco. So you end up with what looks like this. Então ele vai mostrar como é que isso... You end up with Seleucus Então a gente acaba com Seleuco being the king of the west. sendo o rei do oeste. Is it a dot or a comma? Como? Okay. The west, the north, and the east. Então Seleuco vai ser o rei do oeste, do norte e do oeste. And this is Seleucus. E esse é o Seleuco. And now we have these two divisions. Então aqui a gente tem duas divisões. And there's going to be this controversy between the king of the north and the king of the south. E vai haver então um conflito entre o rei do norte e o rei do sul. But we have to remember that Seleucus has just conquered these three areas. Mas devemos lembrar que Seleuco acaba de conquistar essas três áreas. And this makes his dominion E isso faz com que o seu domínio a fulfillment of verse 5. se torne o cumprimento do versículo 5. It's a great dominion. É um grande domínio. And we have Seleucus being greater than Ptolemy. Então temos Seleuco sendo maior que Ptolomeu. Seleuco sendo maior que Ptolomeu. And again, we see that Uriah Smith was talking about who this prince is. E novamente nós vemos o Uriah Smith falando desses príncipes. That this has to be Seleucus. E que isso tem que ser Seleuco. Because of the fact that he had a greater empire, he had a greater dominion at this point, Porque ele era quem tinha o maior domínio. and that he also was one of the princes of Alexander. E porque ele também era um dos príncipes de Alexandre. So we end with this. This is the starting point of verse 6. Então isso é o início, é o começo, onde vai começar o versículo 6. And this division, this final division, E essa divisão final takes place in 281. acontece em 281. Can you write? Antes de Cristo. Yeah. Can you write great dominion up here? So this is Seleucus's great dominion. Então esse é o grande domínio de Seleuco. And this is, I'll write the verses above. Okay. Ele vai escrever os versos, This is verse 4 and 5. que é o verso 4 e 5. This is technically the end of 5. E é tecnicamente o final do versículo 5. And that in the end of verse 5, he's going to conquer the last location. E no final do verso 5, ele vai então conquistar a última localização. And this Os últimos begins reinos. his great dominion. E isso então é onde começa o seu grande domínio. So we're in the year 281. Então a gente está no ano 281 a.C. Let's read verses 6. Yep. Depois. En 281 ya es cuando quitan los dos. In 281 is it where it stays that both of them? Quais dois? Os reinos? Seleuco y Ptolomeo. Yes. Sim. This is verse 5. No versículo 5. But verse 4 is the history that leads you to verse 5, of course. Mas o verso 4 é o versículo que te leva ao verso 5. But A história. 281 is where he conquers Lysimachus, Mas em 281 é onde ele conquista. which fulfills Encima. the prophecy of verse 5. Porque então é onde então é o cumprimento da profecia do versículo 5. So in this story, Então Or- nesta história, in 4 to 16, de 4 a 16, we have we're going to see the story broken up into several pieces, even within this line. até mesmo entre esses versos a gente vê a história se quebrar várias vezes. And it's going to be, like we were saying before,
the act and counteract of the king of the north and the king of the south. E vai ser então a ação e a contração entre o rei do norte e o rei do sul. So the first story Então a primeira história, after the division depois da divisão, is from verses 6 é do to verso 6 até 6 to 9. do verso 6 ao 9. So let's read verses 6 to 9. We'll read 2 verses each. Então vamos ler do verso 6 ao 9, 2 versos cada um. And then we'll talk about what that history is depicting. E depois a gente então vai explicar. Márcia, ou é você? Yes. Do 6 ao 9, então lê 6 e 7. Mas ao fim de alguns anos, eles hallarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá nem o seu braço, porque ela será entregue. E os que a tiverem trazido, e aquele que o quereu, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de renovo das raízes dela, se levantará em seu lugar, e virá com exércitos, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra ele, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino, o rei do sul, e tornará para a sua terra. Ok. Okay. We want to read these 2 paragraphs. There were frequent wars between, we're looking at verses, probably verse 6. There were frequent wars. There were frequent wars between the kings of Egypt and Syria. But it's not that one. Well, did you find it? Primeiro parágrafo, depois do verso 6. Yeah. Okay, and then the one after that should be, but she shall not retain the power of the arm. Yeah. Okay, we won't read both of those. Lara, você pode ler onde diz o rei do norte ou frequentes guerras, abaixo do versículo 6. O rei do norte. Houve frequentes guerras entre os reis do Egito e da Síria. Inicialmente, foi este o caso de Ptolomeu Filadelfo, o segundo rei do Egito, e Antíoco Telcos, o terceiro rei da Síria. Eles finalmente concordaram em fazer a paz, sob condição de que Antíoco repudiasse sua primeira esposa, Laodice, e seus 2 filhos, e se casasse com Berenice, a filha de Ptolomeu Filadelfo. Como cumprimento disso, Ptolomeu trouxe sua filha para Antíoco, e com ela um imenso dote. Ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, a saber, não continuará manifestando-se em seu favor o interesse e poder de Antíoco. Assim se provou, porque pouco tempo depois, Antíoco trouxe de volta à corte sua mulher anterior, Laodice, e seus filhos. Então, diz a profecia, e ele, Antíoco, não permanecerá, nem o seu braço, ou posteridade. Laodice, ao recuperar o favor e o poder, temeu que a inconstância de Antíoco pudesse novamente colocá-la em desgraça, chamando de volta a Berenice. Tendo concluído que nada menos que a morte dele podia protegê-la eficazmente contra tal contingência, mandou que ele fosse envenenado. Tampouco os filhos de Berenice o sucederam no reino, pois Laodice de tal modo geriu os negócios que assegurou o trono para seu filho mais velho, Seleuco Calínico. Ok. Okay. So this is describing verse 6. Então esses parágrafos descrevem o versículo 6. And what we see here, E o que vemos aqui, and we're looking in the year 252, a gente está olhando ao ano 252. in 252, here's what to do. We have so much board, I can use it.
So in the year 252, Então, no ano 252, we have a treaty. Treaty. o que é um treaty? Tratado. Oh, a treaty. Okay. Now, I don't want us to be confused. Então, eu não quero que a gente se confunda. The Great Dominion O grande domínio is going from here to here. O grande domínio vai daqui até aqui. Just because of the space I need to write the names, it's going to look like it's there. Ok. Vai parecer que isso é aqui, mas é só pelo espaço que ele precisa para escrever os nomes. And that will become clear as we go forward why it is that way. Mas vai ficar mais claro à medida que a gente for avançando. So in 252 there's this treaty. Então, em 252 há esse tratado. The king of the south O rei do sul is going to send his daughter, vai enviar a sua filha, Bernice, a Berenice, as a peace offering. como uma oferta. Ok? Oferta de paz. And Peace. so it's not Seleucus now, Então já não é mais Seleuco, and it's not Ptolemy, nem Ptolomeu, but the king of the north, mas o rei do norte, Antiochus Theos, que é o Teus, is going to divorce his wife, vai divorciar a sua mulher, a sua esposa, Laodice, a Laodice. and he's going to send her away. He's going to banish her. E então ele vai abandoná-la. And he's going to now Bernice with him are going to reign. They're both going to be together. Por que não mais rei do norte? She's asking why no longer the king of the north. Why do you mean why no longer the king of the north? Continua sendo o rei do norte. He died. Ah, não, o anterior morreu. Seleucus died several years, Seleuco morre many e years before. o Seleuco morre e então depois vem o... And Antiochus Theos is now the king of the north. E então o Antíoco é o rei do norte. Se torna o rei do norte. For simplicity, I'll just make it north and south. Ok. Sim. So Antíoco-Teus. Laodice is going to get sent away, Então a Laodice vai ser mandada embora. and Bernice and Antiochus will rule together for some amount of years. E então o Antíoco-Teus e a Berenice vão reinar durante alguns anos. But at some point, Mas chega um ponto Antiochus is going Antíoco vai trazer de volta a Laodice. and Laodice E a Laodice is going to kill vai matar Antiochus and o Antíoco e a sua esposa, Bernice. a Berenice. So now you have Laodice Então, depois a gente tem a Laodice and her son e o filho dela on the throne, or I guess just her son. reinando, ou na verdade só o filho que vai reinar. And what's going to happen E depois o que acontece is that Bernice knows she's about to die, é que a Berenice sabe que ela está prestes a morrer. and she actually sends for help Então ela envia ajuda. from her brother. Não envia, pede alguém para pedir ajuda. No caso, o irmão. But before her brother can get to her, Mas antes que o irmão possa chegar até ela, she's killed. ela já está morta. So what her brother does, Então o que o irmão faz, and this is fulfilling verse 7, e isso é o cumprimento do verso 7, and we'll read this in a second. e a gente já vai ler isso. Her brother is going to come and attack Laodice. O irmão dela então vem para atacar a Laodice, para vingar a morte da irmã. And he's going to kill Laodice and her son. E vai então o irmão da Berenice mata a Laodice e o filho da Laodice. So let's read that really quick. Let's read that history. Então vamos ler essa história rapidamente. Okay. And let's read this. It should go something like this branch out of the same root with
Berenice Berenice. was her brother. Yeah. Este reino saído da mesma linhagem. Está abaixo do versículo 7 e 9. So there's that one, and then the next one I believe is this according to Bishop Newton. Yeah. Okay, so we want to read those two. Você quer ler? Este reino saiu da mesma linhagem com Berenice, foi seu irmão, Ptolomeu Evergetes. Sucedeu seu pai no trono de Egito, e tão logo se instalou, ardendo de vingança pela morte de sua irmã Berenice, reuniu um imenso exército e invadiu o território do rei do norte, ou seja, de Seleuco Calínico, que com sua mãe Laodice reinava na Síria. Prevaleceu contra ele, a ponto de conquistar a Síria, Cilícia, as regiões mais além do Éufrates e para o leste até Babilônia. Mas ao saber que se levantou no Egito uma sedição, exigindo sua volta, saqueou o reino de Seleuco, tomando 40.000 talentos de prata e 2.500 imagens dos deuses. Entre elas estavam as imagens que Cambises havia anteriormente levado do Egito à Pérsia. Os egípcios, inteiramente entregues à idolatria, concederam a Ptolomeu o título de Evergetes, ou o benfeitor, como agradecimento por ele ter devolvido seus deuses que estiveram tantos anos cativos. Ainda temos escritos que confirmam vários desses detalhes. Apiano informa-nos que Laodice, tendo mandado matar Antíoco e depois dele a Berenice e seu filho Ptolomeu, o filho de Filadelfo, para vingar esses homicídios, invadiu a Síria, matou Laodice e prosseguiu até Babilônia. De Políbio, sabemos que Ptolomeu, de sobrenome Evergetes, enfurecido pelo tratamento recebido por sua irmã Berenice, entrou na Síria com um exército e tomou a cidade de Seleucia, que foi mantida alguns anos pelas guarnições dos reis do Egito. Assim ele entrou nas fortalezas do rei do norte. Poliênio afirma que Ptolomeu se fez dono de toda a região, desde o Monte Tauro até a Índia, sem guerra ou batalha, mas por engano ele atribuiu isso ao pai em vez de ao filho. Justina afirma que se Ptolomeu não tivesse sido chamado de volta ao Egito por uma sedição interna, teria possuído todo o reino de Seleuco. Assim o rei do sul entrou no reino do norte e voltou à sua própria terra, e ele também continuou mais anos que o rei do norte, pois Seleuco Calínico morreu no exílio, de uma queda de cavalo. Ptolomeu Evergetes sobreviveu por 4 ou 5 anos. Okay. So here, we see the retaliation. Então aqui a gente vê a retaliação. And at this point, I think Laodice is killed. E no ponto em que Laodice é morta, and the son, who's the emperor, o filho que é então o imperador, or the king, ou rei, is exiled. Foi mandado para exílio. And he's going to die in exile. E vai morrer lá. And what we really need to see here is we need to see a couple things. Então o que realmente a gente precisa de ver, algumas das coisas que a gente precisa And it's ver, that the king of the north and the king of the south é que o rei do norte e o rei do sul are going to make a treaty. vão fazer um tratado. That treaty E esse tratado is going to be broken by the side of the north. vai ser quebrado pelo reino do norte. And the south E o sul is going to use that as a pretext vai usar isso como pretexto to attack the north. para então atacar o reino do norte. And what happens Então o que acontece is that he has the ability to take the whole kingdom, é que ele tem a habilidade de então tomar todo o reinado, but he doesn't, mas não o faz. and he returns back to his kingdom. Então ele retorna para o seu reinado. He attacks the north and he's going to return back to the south. Então ele ataca o norte, mas depois retorna para o sul. And also, we saw the images. Então a gente mencionava também nos versos as imagens. And Ptolemy Ptolomeu is now deemed the benefactor. Então foi dado o nome para ele de benfeitor. Because he's going to bring 2,500 images of gold, or images Porque ele of their gods, ele traz de volta 2.500 imagens dos seus deuses from the north back to the south.
que estavam no norte e ele traz de volta para o sul. Amen? Okay. So we're just going, what I want to do first is I want to go through the entire history of 4 to 16. Então, o que a gente está fazendo primeiro é ver o que acontece na história do verso 4 ao 16. Then we'll come back through and we'll look at the prophetic application of all of these things. Então, primeiro a gente vai ver a história e depois a gente vai ver a aplicação profética desses versos. So at this point, Então, nesse ponto, both the kings are going to die. ambos os reis morrem. And this brings us to verse 10, I E believe. isso vai nos levar ao verso 10. So let's read. Só um instante. Ambos os reis morrem porque eu sei que morreu no exílio, do norte morreu no exílio. E o do sul, How did the south die? Where did he die? He dies, it says it here, let me find it. She knows that one was sent to exile, but she wants to know what happened to the one in the south. It doesn't, Uriah Smith doesn't say. O Uriah Smith não especifica. He just says he lives for 4 or 5 years longer Só diz que ele than vive King of the North. 4 a 5 anos mais que o rei do norte. Então a gente crê que... So let's read verse 10. Então vamos ler o versículo 10. Laura, se você puder ler para a gente. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. E virá apressadamente e inundará, e passará adiante. E voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Ok. All right. That was It should 10. start, the first part of this verse speaks of the sons in plural. É. Okay, that Você one. lê o próximo parágrafo, por favor? A primeira parte. Elias. Sim. A primeira parte do versículo fala dos filhos no plural. A última parte de no singular. Os filhos de Seleuco Calínico foram Seleuco Serauno e Antíoco Magno. Ambos entraram com zelo na obra de vindicar e vingar a causa de seu pai e seu país. O mais velho destes, Seleuco, ocupou primeiro o trono. Ele reuniu uma grande multidão para recuperar os domínios de seu pai, mas foi envenenado por seus generais após um curto e inglório reinado. Seu irmão, Antíoco Magno, mais capaz que ele, foi então proclamado rei. Assumiu o encargo do exército, retomou a Seleucia e recuperou a Síria, tornando-se senhor de alguns lugares por tratado e de outros pela força das armas. Antíoco venceu na batalha a Nicolau, o general egípcio, e pensava invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante o qual ambos os lados negociaram a paz, embora preparando-se para a guerra. Trata-se certamente de um filho que cumpriu a declaração: arrasará tudo e passará adiante. Ok. Okay. So now we're seeing the retaliation. Então aqui nós vemos uma retaliação. These two brothers, Os dois irmãos, Seleucus Cyrenius and Antiochus Magnus, o Seleuco e o Antíoco Magno, are going to retaliate for what the king of the south did to them earlier. vão retaliar pelo que o rei do sul tinha feito com eles. So they're going to attack here in verse 10. Então no versículo 10 eles vão atacar o sul. And they're going to take back all of the dominion that they had lost. E vão recuperar todo o domínio que até então eles tinham perdido. But as we read, Mas como a gente leu, they stop at the border of Egypt. eles param na fronteira do Egito. And there's a peace treaty that's made. There's a what? There's a peace treaty. E há então um tratado de paz que é feito. And what we want to see E então o que nós queremos ver is that there's a difference é que há uma diferença in verse 7 and verse 10. entre o versículo 7 e o versículo 10. So in verse 10, No versículo it 10 says the king of the south entered into the fortress of the king of the north. diz que o
The king of the The north. king of the the king of the The south king of the entered south. into the into the O fortress. rei do sul entrou na fortaleza do rei do norte. But in verse 10, Mas no versículo 10, the king of the south, or the king of the north, mas no versículo 10, o rei do norte is only going to go up into the fortress. vai só até a fronteira. Então no versículo 7, sim, no 7 ele vai até a fortaleza. So e no if 10 this ele is vai só até a fronteira. so if this is verse 7, No 7 ele entra na fortaleza, no 10 ele Ele para até a fronteira. Ah, vai até a fortaleza do Egito? Ou para na fortaleza? Cheguem a uma vai conclusão até a vocês. fortaleza. Vai até, né? Está escrito no verso Tá bem claro. Ah, vai assim, até. assim, entrar na sua fortaleza, verso 7. No verso 10 fala, Para, né? preparar a guerra até. Até. Então, meu tico-teco já não está batendo. O verso 7 é do jeito que está lá no quadro desenhado agora. Aqui ele vai até, entra na fortaleza, e aqui ele vai até. so there's a difference between the two. Então há uma diferença entre os dois. If this square is the boundary of the fortress, Se esse quadrado for os limites da fortaleza, in verse 7, no versículo the 7, king of the south goes all the way into the fortress. o rei do sul entra nessa fortaleza. Historically, E historicamente, the king of the south is going to go all the way to Seleucia, o rei do sul vai até Seleucia and he's going to depose. e vai depor He's going to depose the king of the north, o rei do norte and he exiles him. e vai mandá-lo para exílio. But in verse 10, Mas no versículo 10, when this battle is taking place, quando essa batalha acontece, the king of the north o rei do norte is only going to regain land that was lost. vai apenas reconquistar território que tinha sido perdido. He doesn't go all the way into Egypt Ele não vai até o Egito, and into Alexandria. até Alexandria. He's going to stop at the border, Ele para na fronteira, which is the difference between going into the fortress and up to the fortress. que é a diferença de into entrar the na fortress. fortaleza e ir até a fortaleza. Do we see the difference? Deu para entender? Is anyone confused about that difference? Deu para entender? Alguém confuso? We're going to talk about this again in depth going forward, but just not in this moment. Mais adiante a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, não agora. This is a really important distinction that we have to see. Porque é uma distinção muito importante que a gente precisa saber. And so verse 10 is a real easy verse. Então o versículo 10 é um versículo bem fácil de entender. It's just the retaliation of the king of the north. É apenas a retaliação do rei do norte. This takes us E isso nos leva to verse 11. ao versículo 11. So let's read verse 11 and 12. Então vamos ler o versículo 11 e 12. Quem é que tinha que ler? Então o rei do sul se exasperará e sairá e planejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue à sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Okay. Okay. So forgive me. Então me perdoem. I've neglected our timeline. Negligenciei a nossa linha do tempo. So let's just talk about it again really quick, Então vamos voltar a falar um pouquinho dessa linha. and then we'll go into verse 11 and 12. E depois a gente vai então ao versículo 11 e 12. So 281, we have verse 5, Então em 271 a gente tem até o versículo 5, which takes us through this time of great dominion of the king of the north. que nos explica o grande domínio do rei do norte. We come to the time of the treaty in Aí 252, chegamos a 252, que é quando é feito o tratado. the treaty between the king of the north and the king of O the south. tratado entre o rei do norte e o sul. The treaty is broken, O tratado é quebrado, leading to the Laodicean Wars. que nos leva às guerras de Laodice. And this is in the year 246. E isso é no ano 246. This is where the king of the south is going to retaliate Que é and onde o rei do sul se vai retaliar
And he's going to go into the fortress. E vai então entrar na fortaleza. Then we come to verse 10. Depois chegamos ao versículo 10. Do you In want verse- to write the verses on top? Yeah, I will in a second. This is verse 7. Obrigada, Gabi. De nada. This is verse 7. Então, verso 7. And this is 222. E agora no ano 222, que And nos this is leva ao verse versículo 10. 10. And that's where we are right now. E é aí que a gente está desse momento, falando do verso 10. Are we okay? mundo Is acompanhando. everyone following so far? Todo mundo acompanhando? Alguma dúvida? Okay. Now let's look at verse 11. Então agora a gente vai entrar no versículo 11. And verse 11 Então no verso 11, is taking place in the year, I think it's 217. 2:17. O verso 11 então vai se dar no ano 217, Battle of Raphia. que é a Batalha de Ráfia. I think I need to do that for the next class. You need to do what? Explain that. The what? No. Okay. So we have the Battle of Raphia. Então a gente tem a Batalha de Ráfia. Now, what we have to talk about, before we talk about the battle, Mas antes de falar sobre essa batalha, in the quotation we read by Uriah Smith, no parágrafo que a gente leu do Uriah Smith, soon after the battle in 222, where the king of the north regains the territory, logo após a batalha que acontece em 222, onde o rei do norte reconquista parte do território, there's going to be a peace treaty vai então haver o tratado de paz that ends the conflict. que acaba com o conflito. But both of them Mas ambos are preparing for war. estão se preparando para uma nova guerra. They both know that even though there's peace, they both want more. Ambos sabem que mesmo tendo feito esse tratado de paz, ambos querem novamente reiniciar uma guerra, querem mais. And as we read, Então, como a gente leu, Antiochus Magnus, the king of the north, o Antíoco Magno, rei do norte, is planning to invade Egypt eventually. estava planejando invadir o Egito, eventualmente. And they both begin to consolidate their power Então, ambos começam a consolidar os seus poderes, under a pretext of peace. com um pretexto de paz, They're preparing for war. mas estão se preparando para uma guerra. And this will become a very significant prophetic symbol. E isso vai se tornar um símbolo profético muito importante. So I need to give homework now before I forget. Então, eu preciso dar trabalho de casa antes que eu esqueça. So we're only going to have a few students that will be here next week. Então, na próxima semana só teremos alguns estudantes, alguns alunos. So I'm only going to assign the homework to those students. Então, eu vou só dar trabalho de casa para esses alunos. So we have a couple things we want to outline. Então, há algumas coisas que a gente precisa ainda Can you write delinear. Battle of Raphia? I want to do that one. You want to do that one? Yeah. Então, temos a Batalha de Ráfia. We have the Battle of Panium. What? What about you? Todas? No. This one was already done in class, but I think we should do it again. Okay. A Batalha de... What was that? Panium? Pânio. É pânio, assim? When. Pânio. Actium. A Batalha de The Battle of Actium. Actium. And I want the last person to do something a little bit more, not difficult, I guess, but to talk about, what is it? The history of
a brief history Eu quero que então alguém faça uma breve história, of the history breve resumo sobre a história of Justinian, de Justino, of Justiniano, Justinian's decree, do decreto de Justiniano. right, Justinian. And this person Então, quem for fazer, should be dealing with several things. essa pessoa precisa de lidar então com This alguns one's the hardest pontos. E esse é o mais difícil. So, Justinian's decree, O decreto, the Justinian's decree. What is the name of it? I'm blanking in my mind. The religion. Arianism. arianismo, Specifically, especificamente the conflict between Arianism and Catholicism o conflito do arianismo com o catolicismo. and its connection Conflito de... conflito. Don't like using this. Okay. and its conflict between Catholicism and Arianism, Que é o conflito entre o arianismo e o catolicismo. and finally, E its connection to the Vandals. a sua conexão com os vândalos. A conexão de que é do decreto? He was asking what connection. That's With for the you to decide. Isso é para você decidir. All of these are connected. Então, todos esses estão conectados. And if you don't know the connection, Então, as se you're você reading, não sabe a or as you're conexão figuring it enquanto out, você está lendo ou tentando entender a história, just present the brief history if you can't find the connection. quem for que apresente então só uma breve história sobre isso, se não conseguirem encontrar a conexão. But Uriah Smith does mention this connection at least very briefly. Mas o Uriah Smith menciona essa conexão brevemente. So, Battle of Raphia. 1, 2, 3, 4. So who, Lara, you're still going to be here, right? Yes. Yes? Okay. Ela está perguntando se você ainda vai estar aqui na próxima semana. Yeah? Mas a Lara Okay. sabe inglês. She knows English. Yeah, I don't know why I must translate. Oh, we need more. We need one more. I forgot about your brother. No. Okay. Oh, we're including Matthias as a student. Oh, is Matthias a student? Matthias isn't a He's not student a in this one. student. But he's going to help all of us. Okay. So, who did the Battle of Raphia last time? Quem é que fez a batalha de Ráfia no último? You don't get to do the Battle of Raphia. Então você não vai fazer agora. Gabby's gonna be do the Battle of Raphia. Eu vou fazer a batalha de Ráfia. Jonathan can do Panium. Jonathan. Lara can do Actium. Oh, what such a nice brother. I'm sorry. It was your brother. It was your brother who did this. É sim? Mhm. Aqui. Okay. So all of these Então todos estes should be around 10 minutes or less, deve dar uns 10 minutos ou menos. so we don't take up too much time. Então, só para a gente não gastar muito tempo da aula. But it really, try to keep it short Então, tentem resumir o máximo possível and just give us the summary version. e dar-nos só um breve sumário. And we will present these next week at some point as the topics come up. Ok? E esses tópicos vão ser apresentados só na próxima semana, à medida que a gente avançar na história. We're probably going to be talking about Raphia and Panium tomorrow, prophetically and historically. Already. What? No, I mean you won't have to present those though. Oh.
É possível que a gente então vá falar de Ráfia e Pânio amanhã, só explicando profeticamente essa When I talk batalhas. about it, E quando eu falei sobre isso, I'm just going to mention some things that are going to take some of the events. quando eu falar briefly. sobre isso, eu vou só mencionar alguns eventos brevemente. The person who does Raphia, Gabby, Euzinha que vou fazer Ráfia, should talk about what takes place after Raphia. vou falar do que vai acontecer depois dessa batalha. And they should try to find the historical account E vou ter que procurar a conexão histórica about what took place in Jerusalem with the king of the south. de o que aconteceu em Jerusalém com o rei do sul. Because that's as important as the battle. Porque isso é tão importante quanto a batalha. The person who does Actium, E a pessoa que for fazer Actium, para lá, you should be focusing on. você precisa se focar. Give us the general history, of course. Tem que nos dar, sim, a história geral. But Actium is a very critical battle in the history of Rome. Mas a batalha de Actium é uma batalha bem crítica na história de Roma. And I want you to talk about Então eu quero que você fale how before the battle, como é que antes da batalha there was a preparation for war. houve uma preparação para a guerra. And after the battle, E depois da batalha, how Rome becomes an empire. como é que Roma se torna um império. And just mention these things briefly, of course. E é para mencionar brevemente isso. Jonathan gets a pretty easy one. O Jonathan, não sei porquê, mas vai ter uma bem fácil. There's a lot you could say with Panium, Há muito que a gente pode falar sobre not Pânico. necessarily with the battle itself, Não necessariamente da batalha em si, but with the prophetic application of its location. mas a aplicação profética de onde se encontra localizado. I know what we can give you. Ele sabe o que é que ele pode te dar mais. I want you to talk about the location of Panium. Ele quer que você fale sobre a localização de Pânio. And I want you to mention E quero que você mencione the Hermon Mountains, Hermon Mountain, as montanhas... or Mount Hermon, O Monte Hermon. Mount Hermon, O que é Monte Hermon? Mount Sion, Sion, S-I-O-N. No, Sion, S-I-O-N. S-I-O-N. É Not Sion. Zion. Zion is Z-I-O-N. Não, Sion. Não, não é Sion. Sion é Zion. There's two mountains in the Bible. Então, há duas montanhas na Bíblia. There's Sion, Yeah, but that translated to us would be Zion. I think they're the same. And there's Zion. Yeah. Most of the time they're translated the same. Geralmente elas são traduzidas da mesma forma. These are two different places. Mas estes são dois locais diferentes. Mount Zion O Zião seria para nós o Sião, is the Lord's glorious holy mountain. que é o Monte Glorioso do Senhor. Mount Zion, or Sion, E o Monte Sion is the Hermon Mountains. são as montanhas de Hermon. And I want you to talk about the Hermon Mountains E ele quer que você fale sobre essa montanha and what's located there. e o que é que se localiza lá. Specifically, Especificamente, the temple of Pan, o templo de Pan. P-A-N. Pan. And we will. So you have a pretty hard one. Então você tem uma muito difícil. But again, everything's short. Mas então ele precisa que seja bem resumido isso. This hopefully shouldn't take the whole class. Que é para não ocupar a aula inteira. So have enough information Tenham to informação suficiente to para give a explicar. complete picture. I didn't even say it yet, and you Oh, said but it. I knew what you were going to say. Não, ele falou que a gente precisa de informação suficiente para poder explicar, mas não que ocupe a aula inteira. Seja bem curto. But short enough to where it's not going to take the whole period. I just said that. Perfect. Gabby's going to present from now on. Okay. Any questions Ele before we falou que close? daqui em diante eu vou fazer as apresentações. Eu não entendi
You're going to have to find it in English. Você vai ter que procurar em inglês e então tentar traduzir para o português, I think in Portuguese it's probably translated the same. que provavelmente é traduzido da mesma forma. But Can you think of a verse or somewhere where you sort of could locate it? not off the top of my head, I can't think of one. But if you look at this, look for the Hermon Mountain. Procure Hermon Mountain. o Monte Hermon. And let me explain where this is. E ele vai explicar mais ou menos onde é que isso se encontra, And then we'll close. para então podermos finalizar. So triangles are mountains. Então, triângulos são montanhas. So these are the Hermon Mountains. Essas são as montanhas de Hermon. And this is Jerusalem, way down here. E aqui embaixo está Jerusalém. Now, the map is eluding me exactly in my mind, Então, na mente dele, ele consegue ver o mapa. but not Jerusalem, the Jordan Mas o Jordão, is connected to these mountains, o Rio Jordão está conectado com essas montanhas. or they were a long time ago. Ou estavam há muito tempo atrás. But there was an earthquake and it broke the flow. Mas houve um terremoto e então quebrou essa área. So when you look at this on a map, Então, quando a gente vê isso no mapa, you'll see that there's a couple bodies of water, a gente vê que há pedacinhos de água, but they all flow from the Hermon Mountains. mas eles vêm todos da montanha de Hermon. So that is the locality you're looking at. E é essa localização mais ou menos no mapa que você precisa procurar. And if you need help with some details, I can tell you after. Ele depois te ajuda com alguns detalhes, se você precisar. Okay. Onde está a Batalha de Actium? She's asking where can she find the Battle of Actium? The Battle of Actium will be in Uriah Smith. No Uriah Smith. A pessoa que sugeriu que você fizesse vai te ajudar. It's going to be verses 23 to 29. But I don't want... no, never mind. That's fine. Never mind. Yeah. In your history Will que fez sua história is going to be in Uriah Smith, vai estar também no Uriah Smith, but you're going to have to pull a little bit more from just historical. mas você vai ter que procurar um pouquinho mais também de fatores históricos. Because he's going to mention that history, but he doesn't do it in great detail. But he'll give you enough to get you started. O Uriah Smith menciona um pouquinho dessa história, mas não o suficiente para você conseguir apresentar. Mas é um ponto de partida. But again, 10 minutes isn't very long, so you Mas don't need that much information. 10 minutos não é muito tempo, então a gente não precisa de muita informação. Okay. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, Lord, we thank you for this morning. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. We thank you for your mercy upon us. Agradecemos pela tua misericórdia sobre nós. We pray that you would forgive us of our sin Oramos para que o Senhor nos perdoe os nossos pecados and that you would guide us to a correct experience with you. e que o Senhor nos conduza a uma experiência prática contigo. Bless us in our work this day Nos abençoe no nosso trabalho and guide us that we would be safe. e nos guie dando proteção. We pray that you would be with us throughout the day, Pedimos que o Senhor fique conosco no restante that you do would be dia, in our minds, que o Senhor possa estar em nossa mente and that you would guide our actions. e que o Senhor guie as nossas ações. We thank you, Lord, and we love you. Nós te agradecemos e te amamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.